parece só barulhento, na verdade é um dos pássaros mais inteligentes do Brasil. Ele quase... Tá vendo? Vai nessa. Ele quase me bicou. Pronto, ó, está bonitinho, ó. Oi, arteiros e arteiras. Eu sou a Lô, filha da senhorita que comanda esse canal. E ela me chamou pra fazer um videozinho falando um pouco dos bichos que a gente encontra aqui na roça. Que a gente encontra em tudo que é lugar. Então, a gente fez um vídeo sobre uma maritaca que a gente tava cuidando. E aí eu falei, pô mãe, por que eu não faço uma aula sobre biologia nisso? Porque eu quero fazer biologia quando eu crescer. E aí eu sei muita coisa. E aí, tipo, às vezes eu nem preciso pesquisar muita coisa, então eu já sei, e aí eu só escrevo coisas que eu sei. Então fica fácil. E aí, a gente fez esse vídeo pra iniciar o primeiro Biologia com Lô. Vai ter outros vídeos, óbvio, não vai ser só esse. Mas, vamos lá. A gente encontrou 2 filhotes de maritaca há um tempo atrás, há um mês, mais ou menos. Um acabou falecendo, mas o outro a gente continuou cuidando. E a gente cuidou, tipo, a gente colocou ele no telhado para os pais cuidarem dele. Só que esse tempo tava chovendo muito, e aí ele ficou todo molhado, e a gente foi limpar ele. E aí a gente gravou um videozinho limpando ele, mostrando ele pra vocês. Eu vou colocar o videozinho aqui. Esse videozinho aqui. Vamos lá assistir pra ter um contexto desse vídeo. E aí eu falei, pô, vamos fazer um vídeo sobre as maritacas. Bom, a gente vai falar o que são as maritacas, qual é a diferença delas pro papagaio, que é uma dúvida que muitos têm, inclusive eu tinha, até pesquisar esse roteiro. O que elas comem, onde elas vivem, a procriação delas. A gente vai saber tudo isso hoje no vídeo. Fique com o vídeo. O que é uma maritaca? Maritaca significa periquito grande. E ela é do grupo dos psitacídeos. Psitacídeos é um grupo de pássaros que engloba mais de 350 espécies. Que são as araras, maritacas, periquitos, papagaios, e não vou falar os 350 nomes, que é muito nome, vamos concordar comigo, senão eu vou ficar aqui até amanhã e a gente não tem todo o tempo do mundo. Qual é a diferença do papagaio para maritaca? O papagaio, ele é mais pesado, ele tem entre 200 gramas e 800 gramas. Mas eu não vou pegar um papagaio e medir ele na balança para saber se ele é um papagaio ou não. Sim, mas o corpo dele é mais rechuchudinho por causa disso. Então você vai conseguir ver quando ele estiver perto de você, você consegue perceber se é um papagaio ou uma maritaca. Porque a maritaca, ela é mais magrinha. Ela tem de 80 a 200 gramas, ela não é tão pesada quanto o papagaio. Então, se você ver uma maritaca, ela vai ser mais magra. E o papagaio vai ser um pouquinho mais gordinho, um pouquinho mais robusto. E as maritacas têm um tamanho um pouco diferente também. Os papagaios são um pouco maiores, a cabeça deles é maior do que a das maritacas. Eles podem medir de 30 a 40 centímetros, enquanto maritacas medem de 20 a 30 centímetros. E as maritacas têm um rabo muito extenso, enquanto o papagaio tem um rabinho curtinho. Então, você quer um papagaio? O papagaio ele vai ser gordinho e com o rabinho pequeno. E a maritaca vai ser o oposto dele. E ele vai fazer menos barulho do que a maritaca também. Bom, as maritacas, outro tipo de que dá para diferenciar um pouco também, é que as maritacas andam em bandos, mas sempre com um casal. Então, eles vão ter seu parceiro, mas nas outras árvores sempre vai ter uma maritaca por perto. Enquanto o papagaio vai só andar com seu parceiro. Os bandos das maritacas podem ter de dezenas a centenas de maritacas. Então, é muita maritaca. Então, por isso que elas fazem esses barulhos gigantescos e ensurdecedores, porque elas estão falando com o grupo delas. Os papagaios falam menos porque eles só falam com uma pessoa. A maritaca ela tem que se comunicar com todo um grupo. Então, eles berram. É assim que eles alertam perigo. É ali de comida. É ali de humano. É assim que eles alertam. Berrando. Outra coisa. As maritacas têm, em volta do olho delas, branco. Antes eu pensava que era o contrário, que o papagaio tinha um negócio branco no olho e a maritaca não. Mas a maritaca tem um negócio branco no olho, em volta dele. E o papagaio, pelo menos o verdadeiro, ele tem cores amarelas e azuis no centro do rosto dele. Então, dá pra ver o que é um papagaio e o que é uma maritaca. Isso aqui é uma maritaca. Isso aqui é um papagaio. Dá pra ver a diferença, não dá? Onde elas vivem? Elas vivem concentradamente na América do Sul. Então, elas têm muito no Brasil. Principalmente no interior.
Como eu disse no início do vídeo, a cada 5 passos no interior são 15 maritacas que você vê. Se não for 30, mesmo se você parado, tem 30 maritacas em volta de você. Gravando o vídeo, tem umas várias aqui em volta, porque tem um filhote ali, então elas ficam vigiando a gente. E elas agora estão acostumadas a ficar em florestas, cidades, postes. Elas ficam nesses lugares e elas estão muito acostumadas em ficar em áreas urbanas agora, porque elas se arrumaram lá, se socializaram com os humanos. Mas se você ficar encarando muito elas, talvez ela dê um rasante na sua cabeça. Então, não encare maritacas. Eu descobri isso que... Oxe, minha goiaba caiu. Se você encara uma maritaca, ela pode ficar um pouquinho brava. E pra saber que uma maritaca tá brava, é porque ela arqueia todas as peninhas do corpo dela pra tentar parecer maior, assim. E aí ela vai, tipo... Dá pra ver que ela tá querendo te comer, assim. O que elas comem? Elas são frugívoras. Ah, mas não é frutíferas? Não sei. O ChatGPT falou que é frugívoras, então é frugívoras. Elas comem, normalmente, frutas. Mas nada impede dela de comer outras coisas. Então elas comem milho de plantações, elas comem flores. Bom, elas comem flores, comem sementes, comem frutas. Como vocês viram na capa do vídeo, elas comem manga. Então, normalmente elas têm muito no interior, porque aqui tem muita árvore frutífera, então elas estão sempre comendo alguma fruta daqui. Resumindo, eu tenho um pé de pitaia ali, eu nem vi a cara da... pitanga. Eu nem vi a cara daquelas pitangas, porque elas comeram tudo, e elas ainda ficam tacando a semente no teu carro. Quando elas não pegam a semente, tacam em algum lugar e elas crescem. Então, aleatoriamente, às vezes tem um pé de tomate, em um lugar que eu nunca plantei tomate, porque elas levaram a semente do tomate. Então, se brotar algum pé que você não plantou, às vezes é algum passarinho ou uma maritaca que comeu e largou lá pra você de presente. Bom, elas são consideradas pragas em algumas regiões do Brasil, por elas comerem algumas plantações. Então, cuidado com maritacas. É o corvo brasileiro, elas. Elas comem as plantações que nem os corvos fazem lá nos Estados Unidos. Ai, uma borboleta. Tá, inteligência das maritacas. Maritacas são muito inteligentes. São um dos pássaros mais inteligentes do mundo, do Brasil, como eu falei pra vocês no início do vídeo. Elas são comparadas com os corvos, porque elas conseguem resolver alguns problemas se você ensina elas. Sabe aquele vídeo bem famoso que você taca comida na água, aí você dá um graveto ou pedrinhas pro corvo e ele fica tacando até subir a comida? Elas sabem fazer isso, elas vão saber resolver problemas simples, elas conseguem aprender algumas falas, então elas são bem inteligentes. Borboleta. Elas são bem inteligentes. Elas têm a mesma coisa que o corvo, de reconhecer indivíduos. Então, um corvo, se você maltrata um corvo, depois de 10 anos ele continua lembrando quem é você. Então, talvez na rua, se você algum dia maltratou um corvo, você talvez tome um rasante na cabeça, porque você maltratou ele há 10 anos atrás. Maritaca também tem isso. Então, se você ver uma maritaca, não taque pedras nela. Elas reconhecem seu rosto. Curiosidades. Elas dormem e fazem ninhos em paredões, árvores e várias construções. E em telhados. Então, se você tiver um telhado com algum buraco de entrada, tampe ele imediatamente, porque elas entram, comem os fios, elas descascam os fios. Eu perdi 40 metros de fios, dá um prejuízo legal. Então, tampa esses buracos. E elas fazem ninho lá. Então, essas duas maritaquinhas que a gente encontrou estavam dentro do nosso forro. Que nem nesse videozinho aqui, que elas estão dentro do nosso forro. E quando elas são filhotes, elas se fingem de mortas para proteção. Que nem alguns tipos de lagartos. Lagartos, como teius, quando eles se jogam no chão e se fingem de mortos. Gambás também fazem isso. Vários animais fazem isso como método de defesa. Mas depois que eles crescem, as maritacas, elas param de fazer isso, porque elas podem simplesmente dar uma na sua cabeça. Tá, curiosidade de alguma coisa. O período reprodutivo delas é entre agosto e janeiro. Então, se você ligar para o resgate de fauna e falar, tem um filhote de maritaca aqui em casa, eles vão falar, nossa, sério? A gente recebeu 509 ligações essa semana só disso. Porque todo mundo vê uma maritaca filhote e já liga. Só liga para o IBAMA ou para esses lugares de resgatar se a maritaca estiver machucada ou você não tiver condição nenhuma de ajudar ela. Porque você pode colocar ela no seu telhado, que nem eu fiz, em um lugarzinho que não pega tanto sol para ela não morrer, um lugar que não pega tanto vento. Depois
dá pra ver no videozinho lá do short, se vocês forem ver, que a gente colocou elas em um lugarzinho que fica de boa. Se chove, dá uma olhadinha, porque fica um cheiro bem ruim pra elas, fica bem desagradável e os pais podem abandonar. Então, e se os pais abandonarem, aí sim vocês têm que ligar, porque aí elas podem ser encaminhadas para um lugar melhor. E eles podem cuidar delas, e aí elas não vão ter nenhum problema na natureza. E se ela continuar na natureza sem os pais, tem grande chance dela não sobreviver, porque ela não saber caçar e não saber digerir os frutos ainda. Então, ligue pro Ibama, se precisar. Sem necessidade, não liga, tá? Porque a gente bastante sabe. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se você curtiu, vai ajudar muito. Vai ter mais, isso daqui não, é só o começo. Então, comentem aí embaixo um animal que você quer ver, que eu vou vir aqui trazer algumas curiosidades sobre ele. Eu já tenho mais 2 roteirinhos prontos, do lagartixa e do sapo cururu. Então, os próximos vídeos vão ser deles 2. Porque aqui em casa tem muito deles, então fiquem ligados que daqui a pouco tem esses 2 queridinhos. E a maioria deles eu só sei, porque eu gosto de estudar isso quando eu tenho o que fazer. Então, simplesmente, eu só escrevi, eu não pesquisei algumas coisas. Às vezes, tipo assim, eu pesquisava pra confirmar, mas a maioria das coisas eu só escrevi porque eu sei. E obrigado por assistir. Comenta aí qual animal você quer ver. E tchau. Ai, caralho, caiu.